fazer algo novo no nosso meio. Não é fazer algo de novo. É algo novo. Nós precisamos estar abertos para o novo de Deus. Não desprezando aquilo que já foi vivido, já foi feito no passado, mas sempre olharmos para o original, olharmos para Jesus, porque Ele sempre tem coisas novas para nós vivermos. Nós temos visto no mundo um movimento novo de Deus, da perspectiva da bondade dele se revelando de uma maneira tão linda em amor para as pessoas. E esse avivamento, queridos, vai somente acontecer, a gente vive falando, é o avivamento, eu espero por um avivamento, algo novo acontecer, mas isso de fato só vai acontecer quando nós pararmos de olhar para moldes que nós criamos, que nós reproduzimos, e a gente parar e olhar para Jesus, o molde original, né, a essência original, é aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele está falando hoje com a igreja. Só que muitas vezes, o que acontece? Nós temos medo do novo, né? Muitas vezes a gente quer primeiro compreender o que está acontecendo, a gente quer ter segurança, né? Nós tentamos compreender todas as coisas, tudo tem que fazer sentido, e muitas vezes a gente limita o mover de Deus, nós limitamos o agir de Deus até mesmo nas nossas vidas por causa de um medo, de uma insegurança de sermos expostos, de entrar num lugar que a gente não vai mais ter o controle. Então, em João 3, do 1 ao 15 mais ou menos, se você ler aquela passagem que fala ali que Nicodemos, um fariseu, era considerado um homem religioso da época ali, que ele fazia parte do Sinédrio, e naquela época, antes de Jesus vir, eles eram considerados a referência de quem Deus era, eles traziam a lei, eles eram conhecedores profundos da palavra, né? E ele ali chega para Jesus, fala ali que ainda à noite, que ele não queria ser visto, né? Que as pessoas vissem que ele procurasse Jesus, e ele fala: Rabi, eu reconheço que tu és mestre. E no original do mestre fala sobre, ele estava reconhecendo Jesus como Messias, porque ele fala: o que você faz é exatamente estar de acordo com o que eu conheço da palavra, da lei, né, as promessas, você está cumprindo aquilo. Se não for Deus com você, não tem como você fazer as coisas que você está fazendo. E ele reconhece ali Jesus, mas Jesus vira para ele, e como sempre, Jesus vem um pouquinho mais profundo e fala assim para Nicodemos, né? Você precisa, todas essas coisas, sim, eu sou o Messias, mas para você ser salvo, você precisa nascer de novo. E ele começa falando ali que você precisa nascer da água e do Espírito. Ele vai trazendo, e eu fico imaginando Nicodemos, que era um homem super conhecedor da palavra, era um estudioso, um mestre da lei, olhando para Jesus com aquela cara de paisagem, tipo, o que ele tá falando? Né? Não tô compreendendo nada, é algo confuso, é outra linguagem, o que você tá falando? Não tô compreendendo. Daí Jesus do nada vira para ele, né, e ainda vai reforçando, continua falando com ele, e ele ainda não compreende. E aí Jesus do nada, eu acho muito legal, ele começa a falar do vento, nada a ver, ele estava falando de um novo nascimento. Aí Jesus vira para Nicodemos e fala assim, o vento sopra para onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde que ele vai. Assim são os nascidos no Espírito. Aí fico imaginando o Nicodemos olhando, por que ele está falando da água, de nascer de novo, do vento? Isso não faz sentido para mim. Né? E ele vai ali continuando, a passagem vai explicando, falando sobre, né, se você nem compreende as coisas celestiais, o que você vai querer compreender, né, outras coisas. Então, é algo muito profundo que Jesus está falando ali. Né? E Deus tem confrontado pessoalmente a minha pessoa com uma pergunta: você quer compreender todas as coisas? Você quer ter a revelação ou você quer viver sem entender? E durante muito tempo, essa pergunta, depois que, né, eu estudei, refleti, meditei nessa passagem, o Espírito Santo começou a me confrontar em muitas coisas, porque muitas vezes, queridos, a gente quer buscar o conhecimento, a gente quer compreender todo o mover, tudo que está acontecendo. Você vê várias pessoas compartilhando algumas coisas, você fala, mas eu também quero isso, eu quero entender todas essas coisas, eu quero compreender. E muitas vezes a gente fica tentando limitar a Deus numa caixinha, né, compreender, colocar todas as coisas, e que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então eu respondi assim prontamente a Deus, eu falei, eu quero viver sem entender, eu quero sentir esse vento, né? E o vento, a simbologia do vento na Bíblia, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Então, quando ele fala ali, ele está falando do Espírito de Deus, a presença de Deus, que ele fala assim, o vento, qual que é o propósito do vento?
O propósito do vento é para ele ser, ele traz direção, é para você sentir ele. O vento não é uma coisa para você correr atrás. E sabe, quando Deus começou a falar muito isso comigo, sobre eu precisar parar e muitas vezes me jogar em algo que ele tá ali, ele tá presente, e eu, mesmo com medo, me jogar nisso, abrir mão dos medos e inseguranças, que muitas coisas, assim, é como o vento, o Espírito Santo, a presença de Deus, ela não é para você limitar ela a uma definição, a uma compreensão de todas as coisas. A palavra Deus no hebraico, para você ter uma ideia, ela quando você vai ver a pronúncia dela, ele nem é pronunciado. A palavra Deus eles explicam no sentido de um temor, né, um respeito profundo diante da palavra, de você citar a presença de Deus, que não é para você citar, né, em vão, mas quando Deus falou isso comigo, Deus falou muito comigo até sobre a definição, sobre o nome dele no hebraico, que traz esse sentido de você não tem nem palavras para descrever quem é Deus, não tem uma definição, não tem uma pronúncia, algo que faça sentido para trazer uma definição de quem ele é. Por isso, muitas vezes, nós corremos atrás, a gente foca tanto em conhecer a palavra, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas a gente foca muito mais no ter o conhecimento, de ter a informação, do que, de fato, nós vivermos a presença de Deus, viver o momento que Deus tem fresco, novo para nós. E muitas vezes essa teologia humana, sem a experiência, e quando eu falo teologia humana, eu falo de como nós definimos Deus na nossa mente, que ela é mutável, sim, porque Deus é imutável, mas nós, de glória em glória, dia após dia, nós conhecemos cada vez mais uma nova faceta de quem Ele é. Então, a nossa teologia humana, muitas vezes, a gente delimita, impede de nós vivermos coisas novas em Deus. Porque, sim, Ele tem sempre uma novidade de vida para nós. Só que a gente acha que nós já sabemos todas as coisas, assim como Nicodemos, ele achava que ele sabia todas as coisas. E ele não compreendia o momento que Jesus tinha para ele naquela fase da vida dele. Então, Eclesiastes 1, do 16 ao 17, fala ali sobre Salomão, ele compartilha algo sobre o que ele aprendeu durante a vida dele, e Salomão foi conhecido como um dos reis mais sábios da época ali de Jerusalém, e ele fala assim: eu superei todo o conhecimento, toda a sabedoria, né? Eu consegui compreender todas as coisas, e diante de tudo isso, diante de o conhecimento, de toda a sabedoria, eu falo que isso é correr atrás do vento. E que vento é esse? É o mesmo vento que Jesus estava falando ali para Nicodemos. O vento fala do Espírito Santo, a presença de Deus. Então, a minha pergunta que eu queria deixar para você hoje é: você quer sentir o vento ou você quer correr atrás dele? Sabe, queridos, eu quero te incentivar a você sentir. O vento não é para você correr atrás, não é para você perder um momento que Deus tem para você. Só que para isso nós precisamos abrir a nossa mente, reconhecer que nós não sabemos tudo sobre Deus, reconhecer que nós não... Se você é o maior conhecedor, já fez todos os cursos, todas as escolas possíveis, já leu a Bíblia de trás para frente tantas vezes, isso não importa. O que importa é a sua experiência. Vou dizer uma coisa: a sua experiência traz você sentir Deus, você experimentar Deus, constrói coisas indecifráveis, constrói coisas na sua vida que você muitas vezes nem consegue explicar para as pessoas, mas você sabe que foi Deus. Uma experiência de cura, uma experiência, né, de um livramento, de um milagre na sua vida. Você sabe que foi Deus e ninguém vai tirar isso de você. Nada vai abalar isso. Só que quando você tem somente a informação de quem Deus é, você pode repassar isso para as pessoas, mas isso pode sim ser abalado, porque é somente uma informação, não é uma convicção que foi construída em você. Por isso que a experiência é tão importante, sabe? Eu não estou falando para você não ler a Bíblia, não é isso. Eu estou falando para você, além disso, se permitir, reconhecer que nós não sabemos todas as coisas e nós estamos caminhando de glória em glória, de conhecimento em conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E isso que eu queria deixar para você, Salmos 34:8, que fala: provem e vede que o Senhor é bom. Provar, experimente que o Senhor é bom. Se lance ao novo, que muitas vezes você está com medo, mas prove e vede. E você vai experimentar o novo, aquilo que Deus, algo fresco que Deus tem preparado para você.